estação arqueológica de Chibouene é um interposto comercial, mesmo porque foi aqui onde nós estamos na estação que ocorreu as trocas comerciais entre os asiáticos, os africanos, mais tarde, e os povos locais. É aqui na estação, através da estação arqueológica de Chibouene, que Moçambique entrou para a rota comercial com o Índico. Estas trocas comerciais que aconteceram aqui fizeram com que Moçambique se tornasse um dos países integrados nas rotas comerciais com o Índico. Chibouene reza a história que lá para baixo, para o mar, havia um tronco. Tronco em língua local é chibo. Neste chibo, que é o tronco, atracavam barcos. Então as pessoas sempre diziam, Iakachibo, vamos ao tronco, vamos ao chibo. Então pronto, Iakachibouene. Kui, Cachibouene, no tronco, no chibo. Então pronto, ficou assim Chibouene. Chibouene é mais aportuguesado, mas o nome original é Chibouene, que vem de chibo. Houve escavações que aconteceram aqui na estação arqueológica de Chibouene, numa parceria entre a Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique e a Universidade de Uppsala, em que arqueólogos vieram para aqui e fizeram escavações para descobrir o que é que realmente existiu, o que é que realmente tem neste lugar. Uma das evidências que se foi encontrada aqui neste lugar e que ainda existe, embora seja um objeto, seja uma evidência que não protegida desaparece, é uma densa camada cultural que foi descoberta por causa da erosão do mar. Chama-se concheiro, ou uma lixeira de conchas, que os nativos, quando tiravam os moluscos que encontravam dentro destas conchas, iam atirando. E foram gerações e gerações e gerações que formaram esta densa camada cultural, ou esta montanha de conchas, que é possível ver numa vista bem linda, bem em frente ao mar. Então, esta é a evidência destas trocas comerciais que aconteceram aqui. Entretanto, foram encontrados também alguns objetos, como jarras, como objetos de cerâmica, de vidro, que também ilustram estas trocas comerciais, que os mesmos objetos também foram possíveis encontrar no Zimbábue, mesmo porque a estação arqueológica de Chibouene tem uma ligação histórica com a estação arqueológica de Maniquene, porque a estação arqueológica de Maniquene era o centro regional do comércio. A estação arqueológica de Chibouene era apenas um interposto comercial que ligava Maniquene ao Grande Zimbábue. Deve saber que o Grande Zimbábue está a 450 quilômetros de Chibouene. Então, uma forma de encurtar a distância, porque as pessoas não podiam sair do Zimbábue, neste caso, para Chibouene. Então, Maniquene foi o centro de descanso, era o centro de acomodação, podemos dizer assim, e o centro regional do comércio, em que as pessoas vinham fazer as trocas aqui no Chibouene, depois acomodavam-se em Maniquene e voltavam para o Zimbábue. Também trocavam algumas coisas em Maniquene e assim sucessivamente. De acordo com as investigações que foram feitas neste lugar, os resultados que foram obtidos são de que foram encontrados 6 túmulos neste lugar, enterrados naquela forma dos enterramentos muçulmanos, o que mais uma vez chancela
o fato de que realmente houve contacto dos povos nativos, dos povos aqui de Chibuene em particular, com estes povos vindouros, que são os asiáticos, que são os africanos, que são os europeus, mais em particular os muçulmanos. Neste lugar não há evidências de habitação. Não foi encontrada nenhuma casa, não foi encontrada nenhum sinal ou nenhum símbolo de que isto aqui era uma residência. Contudo, foi encontrado neste lugar buracos que foram feitos em postes, que supõe-se que as pessoas habitassem nestes buracos. A outra coisa que foi vista neste lugar é que era um lugar muito fértil, com uma vegetação muito mais verde que esta, e que havia muita prática da agricultura, se bem que podemos dizer que é por causa disto que Vilanculo também é conhecido como o distrito onde se mais pratica a agricultura, para além da pesca. Então aqui praticava-se a agricultura e plantava-se muito a mapira. Aqui também a história de Vilanculo, o povo de Vilanculo usa muito a mapira para fazer uma bebida tradicional que se chama o putzu, e que esta bebida é muito usada nas cerimônias tradicionais, que são mamba. Mamba são aquelas missas que são feitas para recordar os antepassados. Esta bebida não pode faltar. E também para cerimônias como o casamento, que são as cerimônias festivas, ou ainda quando há boa colheita, há muita produção, então as pessoas juntam-se para comemorar esta bênção, fazendo estas bebidas tradicionais, com base na mapira, uma delas. Dentro do centro nós encontramos uma galeria. A galeria retrata a história de Vilanculo, desde os primeiros habitantes, o contacto destes habitantes com estes povos vindouros que faziam as trocas comerciais, são os asiáticos, depois os africanos, mas também, como disse, tem o concheiro, que já havia referido que é a evidência imaterial que nós temos aqui neste lugar. Então tem também o imbondeiro, que também marca a nossa história, porque a história diz que através dos imbondeiros era possível fazer o caminho, identificar o caminho a sair de Chibuene até Maniquene. Na altura havia muitos imbondeiros ao longo da estrada, que eram os pontos de referência, vamos dizer assim, para se chegar a Maniquene, mas também conta-se pela história que os imbondeiros, que é possível ver aqui dentro da estação, eram usados, alguns, como cisternas de água. Sabe que os imbondeiros é possível abrir ao meio e depois, se chove, a água entra para dentro do imbondeiro e depois fica lá conservada durante muito tempo e é possível beber, para além de aproveitar o próprio fruto do imbondeiro, que nós chamamos malambe, não é? Então é possível ver a galeria histórica que nós temos aqui dentro, também ver o concheiro, para além da paisagem linda que nós temos aqui. A Vila Torres começou por fazer uma atividade de excursão. E um dos lugares que nós trazíamos os nossos visitantes é a Estação Arqueológica de Chibuene. Na Estação Arqueológica de Chibuene, na altura, haviam objetos que foram encontrados quando se fizeram as escavações. Entretanto, os objetos, a dada altura, foram retirados e quase que não tinha nada para mostrar aos visitantes. A estratégia que nós pensamos para trazer de volta a memória deste lugar, por ser este lugar um ponto de memória muito importante para a nossa história, foi trazer a galeria. A galeria é resultado de uma pesquisa que a Vila Torres fez a nível do distrito de Vilanculo, onde conversamos com várias pessoas, particularmente idosos, até os 94 anos de idade. Percorremos de bairro em bairro,
percorremos as localidades para procurarmos saber realmente o que é que aconteceu aqui em Vilanculo. Então foram estas pessoas que trouxeram as memórias da nossa história. E através destas memórias faladas, destas memórias contadas, nós procuramos trazer de forma retratada, em quadros, aquilo que as pessoas iam dizendo sobre a nossa história. Então, dentro da galeria é possível ver a história contada através dos quadros, que são desenhos artísticos, e sentir-se muito mais próximo com a história de Vilanculo. Uma vez que uma parte da nossa história não está escrita, não está registrada, mas entretanto é importante valorizar aquelas memórias orais, aquelas pessoas que conhecem a nossa história, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de escrever, mas guardam nas suas mentes aquilo que são as memórias da nossa história. Então, essa estratégia que nós usamos para trazer de volta e guardar por gerações a nossa história. Bom, o acesso à Estação Arqueológica de Chibouene é mediante uma taxa. Para os nacionais são 300 meticais, para os estrangeiros são 500 meticais. Contudo, não querendo só visitar a Estação Arqueológica de Chibouene, nós proporcionamos um pacote de excursão que inclui as danças tradicionais, que inclui o homestay. Homestay é visitar uma família e passar o dia com esta família, mas também pode ser que o grupo de dança venha aqui à Estação Arqueológica de Chibouene para que possa o visitante estar de perto com este grupo, com as danças tradicionais. Mas também, na mesma taxa, está incluída uma exposição que é possível ver dentro da Estação Arqueológica de Chibouene. Um grupo de artistas é convidado para expor o seu trabalho, mas também para vender, para aqueles que estejam interessados em comprar dentro da Estação Arqueológica de Chibouene. Assim também é possível conversar com os expositores, conhecer um pouquinho daquilo que é o trabalho deles, sem sair da Estação Arqueológica de Chibouene. Para a comunidade local, o acesso ao Chibouene é grátis. Para os estudantes, o acesso é grátis. Para as delegações, também o acesso é grátis. Para aquelas pessoas que vêm fazer investigações, também o acesso é grátis. Contudo, é preciso que estejam devidamente credenciados para entrarem na Estação Arqueológica de Chibouene, condição sem a qual terá mesmo que pagar a taxa. Aos grupos que nós convidamos, há uma percentagem que nós damos aos grupos culturais para que possam desenvolver ainda mais as suas atividades. Então, procuramos trabalhar sempre com o envolvimento da comunidade, trabalhamos com os artistas locais para promover os seus trabalhos e também ganharem alguma renda através daquilo que eles fazem. Muitos não encontram um espaço fora da estação para poderem promover o seu trabalho. Então, ao chamarmos para virem para aqui, para este lugar, é uma conjugação de história, é uma conjugação de cultura, é uma conjugação do saber fazer, da arte que as pessoas têm e também de troca de experiências entre os locais e os nossos demais visitantes, que não só troca-se a cultura, mas também ganha-se alguma coisa para o sustento familiar. Particularmente a comunidade de Chibouene, esta comunidade identifica-se muito com a Estação Arqueológica de Chibouene. Para os nativos, é na Estação Arqueológica de Chibouene onde está a sua verdadeira identidade cultural. Para os nativos, os seus antepassados ainda moram neste lugar. Estamos a falar de famílias como o Zivan, que até hoje é conhecida esta família como família de pescadores. E sabemos que nas ilhas existem os Zivan, que são os dominadores das ilhas, são os dominadores do mar. Estas famílias, não só os Mufumi, os Tanguni, os Buene, tiveram contato com os povos que vieram para aqui para fazer as trocas comerciais.
e contaram aos seus filhos, as gerações precedentes, que tiveram este contato com estas pessoas. E as pessoas daqui da comunidade chibuena ainda guardam estas memórias como suas próprias memórias. As pessoas daqui do Chibuene ainda trazem os seus filhos para vir conhecer onde estão os seus antepassados, onde estão os seus avós. Então, para nós, a existência da Estação Arqueológica de Chibuene é um marco importante para a nossa história, imortaliza a nossa história e, acima de tudo, é importante quando são os próprios residentes do bairro de Chibuene, particularmente, que continuam mantendo este legado de identidade cultural, protegendo a estação, convidando outras pessoas para visitar a estação. Quando há encontros com os líderes comunitários, não falha que eles passem pela Estação Arqueológica de Chibuene. Então, esta é uma forma também de promover o lugar, é uma forma de imortalizar a nossa história. A nossa empresa, como eu disse, trabalha também na promoção do património histórico e cultural. Deve saber que Vilanculo é um distrito turístico. É possível não só visitar a Estação Arqueológica de Chibuene, mas também para além das praias, isto todos nós sabemos, mas também é possível visitar alguns outros locais históricos, como o Hotel Dona Ana, é um lugar histórico que este hotel foi construído por Joaquim Alves. Joaquim Alves foi o pioneiro do turismo em Moçambique, particularmente na província de Inhambane. E Vilanculo beneficiou-se das iniciativas e da criatividade deste senhor, porque foi ele que começou com o turismo aqui em Vilanculo. Construiu o Hotel Dona Ana, construiu o primeiro hotel Amigos de Moçambique, construiu o primeiro restaurante aqui em Vilanculo, foi dono de uma frota marinha de barcos que fazia o comércio a nível não só de Moçambique, mas também ligava Moçambique com os outros países. Foi dono também de uma frota aérea, não só em Vilanculo, mas também em Açor. Ele construiu muitas lojas. Na ilha de Santa Carolina também construiu o Hotel Santa Carolina. Então, estes lugares todos são importantes para a nossa história, que é possível visitar, porque os edifícios ainda existem. O outro lugar muito importante para visitar em Vilanculo é onde nasceu Josina Machel. Se sabe, Josina Machel nasceu em Vilanculo, num hospital aqui em Vilanculo. Então, não se pode sair de Vilanculo sem visitar este antigo hospital, podemos chamar assim. O Banco de Arreia, que aqui chamamos Mango, ou é mais conhecido como Camusoso, contam os nativos que houve uma altura em que nesta área de Vilanculo havia uma invasão dos Nguni. Estes foram muito bem recebidos, até que começaram a saquear os bens dos nativos. Começaram a se envolver também nas relações conjugais com os nativos. Então, o que é que os nativos faziam? Levavam as pessoas, os invasores, vamos assim chamar, colocavam-os nos barcos e iam deixar no banco de Arreia, que na verdade está mesmo no alto mar, e dizendo que nós vamos voltar para levar os outros e vocês vão esperando aqui. A rota era para chegar à ilha. Eles iam ficando e o mar, assim que enchesse, as pessoas morriam. Foram vários grupos que passaram por esta situação. Então, este lugar, por terem morrido várias pessoas, por terem perdido a vida muitas pessoas, ficou conhecido como o Camusoso, o lugar da morte, vamos lá dizer assim. Tal que conta-se que quando a tempestade
se os barcos passam por aquele lugar, a probabilidade de naufragar é maior. Então, o que as pessoas fazem quando passam por ali é deixarem alguma coisa que tem. Uma espécie de estarem de perto com os espíritos e pedirem a proteção destes espíritos para que possam fazer uma viagem muito mais segura. Caso não se faça isso, então alguém pode morrer. Até hoje as pessoas acreditam que aquele lugar, bom, é sagrado por um lado, mas por outro lado é um lugar que as pessoas perdem a vida com alguma frequência, por raiva destes antepassados e principalmente quando se passa e não se deixa nada para poder garantir a segurança e alimentar estas pessoas que estão ali. Este não é um lugar que está a ser muito divulgado, não é um lugar turístico ainda, embora haja uma perspectiva de se poder aproveitar este lugar. Para chegar lá tem que se ir de barco, não é? Não se faz um passeio para o Banco de Areia, mas alguém pode sair e dizer vou visitar o Banco de Areia, mesmo por causa da especificidade do lugar, é no alto mar e é preciso que haja muita segurança para se chegar lá. Mas pretende-se que realmente se torne este lugar um ponto turístico daqui de Vilanculo. O outro lugar que é possível visitar e convido a todos a visitarem em Vilanculo é a Lagoa Nhaucate. Reza a história que as meninas, quando atingissem certa idade, que supostamente deviam ir ao lar e elas não eram casadas, então as senhoras da comunidade, as chamadas Masungucate em língua local, levavam estas meninas para esta lagoa. Chegadas à lagoa, as meninas eram feitas um batismo, se quisermos chamar assim, por imersão na água, pedindo que elas pudessem casar, que elas pudessem ir ao lar. Então, a crença é de que esta lagoa é uma lagoa milagrosa. Esta lagoa faz com que as pessoas que pretendem casar, ao mergulharem na lagoa, conseguem atingir este objetivo. Eu vou falar de mim. Eu fui contada da existência da lagoa, achei interessante e porque eu tinha o interesse de me casar, eu fui à lagoa e fiz um banho. Estava sozinha, fiz um banho a pedir o casamento. 2 anos depois, eu fui pedida em casamento e até hoje estou casada e muito bem casada. Não só de mim, mas também tenho feedback de muitas outras pessoas que ouviram sobre a lagoa, foram visitar a lagoa. Algumas queriam o casamento e conseguiram, algumas queriam cargos e conseguiram, não só nacionais, mas também tenho bom feedback de estrangeiros. Então a lagoa também é um outro lugar que é convidativo para aquelas pessoas que procuram alguma bênção acrescentada às suas vidas. Então, eu convido todas as pessoas a visitarem a Lagoa Nhaucate, que certamente vão alcançar os seus objetivos. Na Lagoa, não só as bênçãos são para as mulheres, embora temos recebido mais mulheres que visitam a lagoa e muito do que elas pedem é mesmo o lar. Se calhar seja mesmo por causa do foco primário da essência da lagoa, o que fez a lagoa se tornar um lugar de história, e foi mesmo por causa de levar as meninas para lá. Contudo, já recebemos muitos homens, inclusive há 2 semanas recebi 4 homens que vieram cada um do seu jeito, que ouviram falar da lagoa através da televisão e procuraram-nos e não só falavam
de manutenção do casamento, mas também falavam de busca de outras oportunidades de vida. E foram lá fazer o banho e tem o feedback de um que diz que conseguiu aquilo que foi pedir na lagoa. Os outros ainda não têm. Então não é só para as mulheres, é para aquelas pessoas que estão à procura de alguma coisa para as suas vidas. Embora as mulheres são as que mais procuram a lagoa. Bom, existem visitantes que vêm para Vilanculo com vários objetivos. Negócio, lazer, enfim. Contudo, há aqueles que fazem o turismo arqueológico, que visitam os lugares históricos, como a Estação Arqueológica de Chibuene, que visitam não só os lugares arqueológicos como a estação, mas também os outros edifícios que já havia mencionado. Mas também existem aqueles que só vêm para um turismo de praia-sol, que só chegou no hotel, depois foi à praia e voltou. Existem aqueles que vão que pretendem visitar as ilhas. Temos aqui em Vilanculo o arquipélago de Bazaruto, temos a ilha Benguera, temos a ilha de Magaru, que são os pontos de referência para aqueles visitantes que querem fazer um passeio pelo mar. Então podem passar o dia nestas ilhas. Para falar também do arquipélago de Bazaruto, tem o Parque Nacional de Bazaruto, que é possível também fazer uma conjugação, não só estar ali na ilha, mas também ir ao Parque Nacional. É possível fazer esta visita. Eu convido a todos, aos nacionais, aos estrangeiros, particularmente aos nacionais, para visitarem a nossa história. A história de Moçambique está em todo Moçambique e Vilanculo é parte integrante da história de Moçambique, com a Estação Arqueológica de Chibuene e a Estação Arqueológica de Maniquene. São estes lugares, como havia referido antes, que mostram como Moçambique entrou para a rota comercial com o Índico. E é nestes lugares que ainda é possível ver as evidências das trocas comerciais. Estamos em tempos que as pessoas não só têm que ler nos livros sobre a nossa história, mas também é preciso ir até aos lugares onde existem realmente as evidências da nossa história. Então convido a todos os moçambicanos, convido a todos os estrangeiros para visitarem Vilanculo, para visitarem a nossa história e, acima de tudo, para podermos trocar impressões sobre aquilo que eles vivem nas suas localidades, nas suas residências, nos seus países, particularmente no que tem a ver com a história, mas também levarem de nós aquilo que é importante, que a memória agradece quando está lá o conteúdo da nossa identidade histórico-cultural. É um ponto de referência, Vilanculo, a Estação Arqueológica de Chibuene, a Estação Arqueológica de Maniquene. É um ponto de referência para a nossa memória visitar estes lugares. Se disser que veio a Vilanculo e não visitou a Estação Arqueológica de Chibuene, então não fez uma visita completa a Vilanculo. Então não conhece realmente a verdadeira história de Vilanculo. Então vamos aproveitar que ainda existem as evidências para podermos estar de perto e a nossa memória sempre estará lá para contar o que viu àquelas pessoas que ainda não chegaram a este lugar. E de pessoa em pessoa nós vamos imortalizando a nossa história.